Eu vou ler aqui o Evangelho do dia 26, que eu não li, não tive como compartilhar com vocês. Aí eu já comento. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar minhas palavras, jamais vê a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tu tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu diz, se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá a morte? Acaso é maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Eu já vou compartilhar aqui que já tem um capítulo importante, porque Jesus fala: quem guardará minhas palavras jamais morrerão. O que é guardar as palavras? É guardar no nosso coração. Não é simplesmente a gente dizer assim, tem os 10 mandamentos, a gente dizer, não pode praticar esses 10 mandamentos. A gente sabe os 10 mandamentos, um exemplo, mas não pratica os 10. Então você não está guardando. Não está guardando. Guardar é praticar os 10 mandamentos. A Bíblia fala: não se embriagueis com vinho doce. Você vai, compra o vinho doce, cachaça e embriaga. Você não está guardando a palavra de Deus no seu coração. Jesus fala para não se misturar com pessoas de baixo nível, com pessoas que só festa, gandaia e cachaça. Jesus manda a gente se afastar dessas pessoas, fala maldade, pratica maldade, mas a gente não faz isso. Então a gente não está guardando a palavra de Deus. Guardar é a gente praticar, fazer o exercício da palavra de Deus. Jamais morrerão. Mas a morte aqui, Jesus não está dizendo a morte física. É porque os judeus não entenderam, não compreenderam. Mas Jesus não estava falando da morte física. Ele estava falando da morte espiritual. Então, veja bem. Não é fácil guardar os mandamentos. Não é fácil guardar as palavras de Deus. Por isso que quem é de Deus vai ser reconhecido. Vai ser reconhecido. Por quê? Porque guardará as suas palavras. E quem não é, vai fingir. Ah, Deus te ama, Deus nos ama e tem que ser assim mesmo, como você é. Não, peraí. A gente tem que entender que a gente precisa vigiar os 10 mandamentos. A gente precisa observar os 10 mandamentos. A gente precisa praticar o exercício da confissão. A gente tem que praticar o exercício de ler o Evangelho ou leituras da Bíblia todos os dias. Não é obrigado você ler a Bíblia toda, não. Um capítulo todo, não. Não, peraí. Sente todos os dias. Comece, vou dar um exemplo aqui. O livro do Gênesis. Você começa lendo do primeiro. Aí você lê até o primeiro capítulo, do versículo de 1 até 10. Pronto. Você vai prestar atenção no que falou naquele capítulo, naquele versículo. Vai meditar. O que é que esse versículo quer dizer para mim hoje? Se você não entendeu, amanhã você lê ele novamente e aí lê 20 versículos. Dá continuamente e lê mais 10 para frente. Parou. Deus não exige muito da gente, não. Às vezes a gente é que exagera de um lado e acaba deixando o outro de lado. Você quer ver um exemplo? A gente é assim no barco. O barco, eu nunca entrei, mas diz que é assim. De um lado tem que ter
você tem que estar remando do outro lado também, porque senão só de um lado ele vira. A mesma coisa é a palavra de Deus. Se a gente ficar só na palavra de Deus, só lendo, rezando, não tem como ir. Por quê? Porque o outro precisa da nossa ajuda, da necessidade nossa. Tem sempre alguém precisando, ou de uma palavra amiga, de um abraço, conforto, de um alimento, de uma ajuda ali física ou até espiritual, você rezando pelo próximo. Pronto. Então, quando a gente faz isso, a gente está remando dos dois lados do barco. De um lado e de outro, de um lado e de outro. Mas jamais a gente deve só remar o barco de um lado só, que ele vai virar. Pode ter a maior certeza do mundo, ele vai virar. Por quê? Porque você está remando só de um lado. Como também, digamos assim, você é uma pessoa que ajuda os outros, faz caridade já, ajuda a igreja, mas não procura comungar, não procura rezar todos os dias, não procura ler a Bíblia. Vai virar do mesmo jeito o barco. É preciso ter o controle, nem de um lado demais, nem do outro. Isso acaba dificultando nossa vida. Acaba, por quê? Porque é difícil a gente dizer assim, eita, será que eu estou fazendo demais isso? Eita, se eu estou fazendo demais aquilo? Então, a gente não tem uma, digamos assim, um manual para viver a vida. O único manual que a gente tem é a Bíblia, mas ela não é clara como o dia de hoje. Por exemplo, fala assim, você tem que vigiar os mandamentos. Quando fala vigiar, não está sendo claro. Você tem que estar rezando todos os dias e praticando os 10 mandamentos. Então a gente tem que ter uma espiritualidade muito grande para poder entender que a gente precisa ajudar o próximo e rezar. Rezar pelo próximo e comungar por nós. Fazer caridade e ler a Bíblia. É preciso fazer as duas coisas, que você está remando o barco está indo para frente. Não pode só de um lado. Não adianta só rezar, só Bíblia, que também tem gente que faz isso. Só Bíblia, só rezar, só oração, só não sei o que. Mas já esquecendo da caridade, vai esquecendo do amor ao próximo, vai esquecendo de fazer as ações. Então, quando a gente faz isso, a gente só está remando de um barco, de um lado só do barco. E é necessário a gente remar dos dois, porque a gente precisa tanto do pão também do alimento para comer, a gente precisa trabalhar, mas também Jesus fala, nem só do pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus, ou seja, a gente precisa desse alimento que é a palavra de Deus. Tem muita gente também, outra questão, que vai para missa e diz que é católico, mas não pega a Bíblia em casa. A Bíblia está lá, nova como comprou. Então, isso não significa que você é católico. Católico, ele tem que pegar a Bíblia todos os dias. Ah, mas eu não entendo. Mas você não entende hoje, amanhã você entende. Você tem a vida inteira para você ler a Bíblia. Não tem a gente que se afoba, se aveja para ler a Bíblia. Ah, eu leio todinho aqui. Esse versículo, esse capítulo, esse livro. Não, peraí. É devagar. Deus fez o mundo devagarzinho. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. O que a gente precisa é praticar. Se a gente ler um versículo da Bíblia, diz assim: não se junte na mesa dos zombadores. A gente tem que botar em prática. A gente tem que entender e botar em prática. Não vou me juntar com a mesa daqueles povos que fica zombando de Jesus, aquele povo que fica blasfemando, aquele povo que fica falando ousadia, putaria, seja mulher, seja homem. Então, porque aquilo não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Então, é preciso exercitar o evangelho todos os dias. Ler a Bíblia. Todos os dias. Católico tem que fazer isso. Senão, não é católico.